Você já parou para pensar que talvez você esteja tentando se vestir igual a alguém, quando na verdade você precisa entender como você gosta de se vestir e se posicionar com isso diante dos seus princípios? Parece confuso, né? Mas eu estou aqui para te ajudar neste caminho com identidade e estilo hoje. E é com isso que eu quero que você entenda os pontos sobre modéstia. Seja muito bem-vinda a Crônicas de uma Peregrina. Você já deve ter pensado muito sobre como agir em certas questões, principalmente em direção a como você se veste, em meio a tantas opções e tendências o tempo todo, né? Eu também já fui assim. E como aqui eu trago o que eu já aprendi para que talvez você possa aprender também e não errar como eu errei, agora eu quero te dizer que se vestir não se trata de você tentar acompanhar a tendência, mas se trata de você entender qual é a sua assinatura de estilo e colocar isso dentro dos seus princípios. Já falamos aqui sobre propósito, sobre identidade, e caminhando nessa direção, eu quero que você também compreenda o seu guarda-roupa, pois quando você se olha no espelho, você precisa se reconhecer dentro dessa identidade. E como é então que precisamos nos posicionar com a nossa imagem e estilo? Com modéstia. E quando eu falo de modéstia, não quero que você confunda, como eu já confundi, dizer que são peças específicas que você tem que usar. Exemplo, você só pode usar saia ou vestido. Não tem nada a ver com isso, até porque tem algumas saias e vestidos que, pelo amor de Deus, parecem ir além do que deveria. Então, eu quero que você entenda, e não erre mais como eu errei, que a modéstia se trata de pudor, decência, simplicidade e elegância na medida, vamos dizer assim. Para entender isso, você tem que entender que caminhando em direção ao seu estilo, você começa entendendo as suas escolhas. Quando você entende as suas escolhas, você consegue compreender como você posiciona essas escolhas diante dos seus princípios. Na minha história, eu achava que eu tinha obrigação de vestir somente saias e vestidos, quando na verdade eu comecei a extrapolar nessas saias e vestidos, mais justos que só Deus. E aí foi quando Deus me despertou para entender que não se tratava disso, sendo que eu precisava primeiro me despir de mim mesma. Sim, eu precisava largar o orgulho, o ego, a vaidade, a luxúria e muitas outras coisas que eu não compreendi que estavam ali. E ao mesmo tempo, quando eu comecei a entender que, tá bom, eu tenho que ir por esse caminho de vestir só saia e só blusa, só vestido, eu comecei então a achar que eu não precisava mais me arrumar, então. Comecei a me sentir desleixada. Sim, que é o inverso também de você falar, porque Deus conhece o meu coração e eu não preciso dessas vaidades. Tudo é vaidade. Calma. Existe um limite das coisas e você precisa cuidar do templo que Deus te deu, que é o nosso corpo. E sendo assim, você precisa também se portar com decência, com elegância, vamos dizer assim, com uma simplicidade que eu vou usar a frase do Paul Washer, que o seu rosto possa ser visto primeiro que o seu corpo. E não era o que estava acontecendo comigo. Muitas vezes eu vestia uma roupa que o meu corpo estava chegando primeiro que o meu rosto. E aí entra uma parte que muitas vezes, muitas de nós se posiciona dessa forma quando deveria então ter mais um ponto de atenção. Não aceitar a opinião ou o posicionamento do esposo em relação a isso. Meu esposo, sim, ele me corrigia, ele me falava, mas eu dizia... Homem não manda em mim, eu vou me vestir do jeito que eu quiser. Até que Deus puxou a minha orelha para a glória de Deus e o Espírito Santo veio me orientando como caminhar em direção a isso. O que eu quero que você entenda diante disso? Que muitas vezes a gente acha que por estarmos indo à direção de uma tendência ou de estar na moda, ou de simplesmente seguir uma regra ou doutrina, ou de muitas vezes não ter regra e doutrina e eu me visto do jeito que eu gosto, diante de todas essas opções, eu preciso ter a decência. E é algo que muitas vezes, muitas de nós esquecemos. E é algo que muitas vezes não prestamos atenção, que Deus também quer de nós a limpeza do nosso coração,
a entrega dos nossos pecados diante dessa questão da vaidade, do ego, do orgulho, da luxúria, da lascívia, que a gente nem percebe. Quando você entende tudo isso, você tem que caminhar em direção a compreender o que você gosta. E quando eu falo o que você gosta, claro, você tem que ter discernimento daquilo que você escolhe. É aí que você começa a entender o que você gosta para se posicionar com a modéstia que Deus nos instrui e nos ensina. Vou dar um exemplo. Eu, dentro da minha assinatura de estilo, tem coisas que eu sempre repito e sempre estão ali como uma representação da minha vontade, da minha escolha. Vou falar para vocês alguns exemplos. Flores, gola alta, mangas bufantes. Então eu vou descobrindo aonde estão os pontos que se repetem e que fazem parte de mim. As flores, as estampas florais não são flores no geral, mas são estampas florais específicas. São flores mais minuciosas ou ao mesmo tempo flores que se expandem pelo tecido. E assim eu vou descobrindo a minha assinatura dentro das minhas escolhas e como eu posso trazer isso com modéstia. Eu não vou colocar, já que eu tenho pontos de assinatura, que eu gosto ali da cintura mais marcada, eu preciso então ter muitos pontos de atenção para não destacar o meu quadril, de forma que isso traga uma sensualidade para o meu corpo. Vocês entendem que tudo se trata de você compreender o que você gosta com os princípios necessários, o posicionamento da sua imagem com modéstia, com decência. Sabendo disso, nós voltamos àquele propósito, que sim, nós precisamos compreender que tudo é para a glória de Deus. Então, todas as áreas da minha vida precisam glorificá-lo, precisam mostrar a glória de Deus em tudo que eu faço, inclusive na minha imagem, que é o que eu vejo que muita gente esquece de se posicionar com a imagem para a glória de Deus. Então hoje eu quero que você saia daqui refletindo como está o seu guarda-roupa. Como você pode buscar modéstia diante daquelas coisas que você tem escolhido. E ao mesmo tempo, tenha cuidado e delicadeza em entender o que você gosta para trazer para os princípios cristãos, para a modéstia e refletir isso na sua imagem. E a ação de hoje é que, se você tem uma pasta no Pinterest, ou se você não tem, faça uma pasta no Pinterest de coisas que você vestiria se você vivesse sozinha nesse mundo. Sim, você pensar que está sozinha, você vai começar a escolher coisas como se ninguém tivesse te vendo. E assim você vai começar a entender que quais são as coisas que despertam o seu olhar dentro do estilo e como você pode transmitir isso para a modéstia. E claro, ressaltando que tem coisas, e tem muitas coisas, que possivelmente são coisas que você vai precisar se despir e descobrir o que está refletindo no seu coração em relação a isso. Então, tenha pontos de cuidado aí. E busque de Deus para desapegar dessas coisas. Ore que você busque de Deus e que você peça para Ele que através do Espírito Santo Ele possa te ensinar e te instruir como trabalhar diante do seu guarda-roupa. Eu tenho um e-book que tem os passos que eu fiz lá atrás de como você pode fazer uma busca dentro do seu guarda-roupa para refletir a modéstia e as suas escolhas sem você desapegar do que tem, de fato buscar dentro do que você tem aquilo que reflete a glória de Deus na sua imagem e que você pode sim melhorar ou costurar ou se posicionar de forma que isso busque a glória de Deus, isso mostre a glória de Deus. O que eu quero que você saia daqui entendendo é que Deus é tão maravilhoso que Ele nos permite entender o que gostamos na nossa vestimenta, mas nós precisamos compreender que tudo isso é para a glória dele. Sendo assim, nós precisamos ter o discernimento de avaliar aquilo que colocamos dentro do nosso guarda-roupa e principalmente quando vestimos. O que aquilo reflete? O que aquilo transmite? O que eu posso entender e pedir a Deus que me ensine sobre o que está no meu coração e precisa ser
melhorado, precisa ser retirado muitas vezes. E aí Deus vai trabalhando aos pouquinhos para que você compreenda aonde é que você precisa ir e se posicionar com aquilo que é da vontade dele. E se você lembrou de alguma amiga, irmã, prima que precisa ouvir isso, você compartilha esse podcast com ela e já aguarda para os próximos que eu posso trazer muito mais aqui para vocês.